combate dessa pandemia, né? Quer dizer, ele assumiu um papel extremamente preponderante nesse processo. Ele adotou uma estratégia que, independentemente de ser correta ou não, ele adotou uma estratégia que é a estratégia recomendada pela Organização Mundial de Saúde, tá certo? Que é a estratégia do isolamento, acabou se chamando de isolamento horizontal. O Brasil está num processo de aceleração do número de pessoas infectadas, que todos os países, ou quase todos os países, na verdade, tiveram um processo de aceleração do número de infectados, e depois o número foi estabilizando, então existia uma perspectiva de que em algum momento se aceleraria, e em algum momento, no final de abril, o número de infectados ia começar a estabilizar, quando então o país poderia sair da quarentena, tá certo? Do isolamento. É uma estratégia que o presidente Bolsonaro discorda, tá certo? Sempre discordou, é sempre uma coisa que era muito clara. Ele fazia questão de dizer que discordava dessa estratégia, mas, quer dizer, bem ou mal, o ministro Mandetta virou o protagonista dessa coisa. Ele tem o apoio dos governadores, os governadores também seguiram essa estratégia, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. O mais curioso é que e o Ceará também. O mais curioso é que esses são os governadores, esses são os estados que mais têm caso da doença, né? Que é São Paulo primeiro, Rio de Janeiro segundo e o Ceará é o terceiro. Eu acho que a minha avaliação, na verdade, que não sei nada disso, mas, quer dizer, como todo mundo dá um pitaco, eu também vou dar meu pitaco, tá certo? Eu acho que não deve ser por coincidência que as regiões e as cidades mais afetadas por esse vírus são as regiões e cidades que mais recebem turistas, tá certo? A França, a Espanha, a Itália, tá certo? Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, são regiões que recebem muito turista, tá certo? Então, quer dizer, está muito mais disposto, imagina, está muito mais disposto, são regiões que estão muito mais dispostas ao contágio desse vírus, que é um vírus que contagia muito rápido. Então, esse é um ponto importante. E também Fortaleza, no Nordeste, Fortaleza é o grande hub de chegada da Europa. Então, quer dizer, eu acho que essa é uma coisa que pode ser uma pura coincidência, mas provavelmente não é. Então, o ponto importante é que o presidente Bolsonaro sempre foi contra, e a coisa foi subindo e foi ficando cada vez pior, tá certo? A relação entre os dois, e parece que hoje chegou no limite que supostamente ele tinha decidido demitir o ministro Mandetta. É uma história ruim, tá certo? É bem ruim, mas agora no final da tarde, finalzinho da tarde, a última notícia que eu vi antes de começar aqui essa conversa é que ele teria mudado de ideia, que não vai mais demitir o ministro Mandetta. Parece que o general Braga Neto e o general Ramos conversaram com o presidente e o convenceram de que não era esse o momento. É claro que realmente o momento é ruim, porque você está numa trajetória de ascensão do número de casos, quer dizer, seria mudar uma estratégia num momento extremamente delicado. O ideal, já que você chegou até aqui, o ideal é persistir durante mais algum tempo para ver se essa coisa se resolve. Então, acho que, pelo menos por enquanto, parece que esse boato não vai se confirmar. Então, espero que não se confirme, para não criar mais incerteza. Assim que o boato começou, as bolsas de valores no Brasil, que a B3 a Bovespa estava subindo 8%. Quando começou esse boato, a melhora na bolsa, nos preços foi diminuindo, fechou em 5%, alguma coisa em torno de 5%, 6%. Certo? E o câmbio também desvalorizando. E o câmbio também estava desvalorizando mais de 1% e fechou com uma desvalorização próxima de 0,5%. Tá certo? Desculpe, estava valorizando, o real estava valorizando, tá certo? O real estava valorizando mais de 1,5% e fechou valorizando algo em torno de 0,5%.
Então, na verdade, no finalzinho do pregão, esse contraboato apareceu, aí deu um pouco de tempo ainda de dar uma melhorada. Então, o mercado mostrou uma certa quer dizer, uma preocupação que é natural, tá certo? Você vai mudar a política de saúde, quer dizer, a política em relação à pandemia no meio de um processo que claramente ninguém sabia para onde é que ia dar, tá certo? Então, que exige persistência para você chegar lá no final do processo. Então, esse é o ponto. Quer dizer, eu acho que vale a pena a gente continuar discutindo, independente desse negócio aí, e tocar para frente e conviver com esse processo, que eu acho que a gente vai ter que conviver ainda durante algum tempo. Acho que não acabou hoje, tá certo? Se não for demitido, não acabou hoje. Acho que vai acabar em algum outro momento aí na frente. Bom, nesse sentido, assim, a gente tem acompanhado muito aí as curvas do vírus em diferentes países. Nos últimos dias, aparentemente na Itália, na Espanha, houve alguma melhora. Começa também a se ver possibilidade de melhora em Nova York. Isso parece ter trazido algum alívio para o mercado, pelo menos no dia de hoje, né? Hoje, nesse momento, cada dia é um dia, mas hoje parece, enfim, ter tido uma visão nessa direção. Como é que está a tua visão a respeito do que está acontecendo no mundo? Supostamente, quer dizer, parece que existe realmente uma diminuição de casos, de novos casos na Itália, na Espanha, e está começando a surgir também em Nova York, não nos Estados Unidos, mas em Nova York, que é o epicentro desse processo hoje, tá certo? Você está começando a ter uma queda no número de novos casos, que é a ideia de você estabilizar o crescimento para depois começar a cair, tá certo? Então, na Itália e na Espanha existe esse movimento, é um movimento importante, quer dizer, é exatamente esse que é o problema do Brasil, quer dizer, o Brasil ainda está começando esse movimento de ascensão, de maneira que se mudar nesse momento é muito arriscado. Quer dizer, você está fazendo um enorme esforço para tentar chegar lá em cima e fazer a curva, tá certo? Como fizeram lá, como parece que estão fazendo Itália, Espanha e Nova York, tá certo? É verdade que eu acho que isso deu um certo ânimo para os mercados. Eu acho que, na verdade, eu acho que nós estamos longe de estabilizar, tá certo? Quer dizer, a minha impressão é que nós podemos estar perto perto do chão, tá certo? Na medida em que essas regiões que são as mais afetadas realmente começam a dar sinais de estabilização. Então, é possível que os mercados se reajam realmente não, quer dizer, que aquela trajetória de queda acentuada que aconteceu aí no mês de março pare, mas com muita volatilidade. Eu acho que nós vamos ter ainda muita volatilidade daqui para frente, até que a situação realmente se normalize, fique claro que a situação está mais normalizada. Volatilidade no sentido de valoriza 5% hoje, cai amanhã 3%, valoriza 4% hoje, cai depois da manhã 5% e assim por diante. Eu não acho que a gente está entrando numa trajetória de retorno a uma situação mais normal, não. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita incerteza, ninguém sabe quanto tempo vai durar essa necessidade de isolamento, apesar de você já ter alguns sinais de que o número de novos casos está estabilizando nessas regiões que são as mais importantes. Em compensação, quer dizer, você está tendo um aumento de casos no Japão e em Singapura, que eram dois dos lugares que tinham tido o melhor desempenho até aqui. O Japão é disparado o país que tem o melhor desempenho, sendo que ele não fez isolamento, só fez uma campanha para que as pessoas tenham cuidado, que não se aproximem muito, etc. Mas japonês já não chega perto mesmo, não pega nas pessoas, então não tem muita diferença em relação ao normal deles, tá certo? Então, mas é o país que está tendo o melhor desempenho. Mas nos últimos dias, na última semana, o número de casos novos começou a
a acelerar, o que deu uma certa preocupação para o governo japonês. Tá certo? Na mesma coisa em Singapura. Singapura também é um outro caso bem sucedido, tá certo? Mas deu uma acelerada agora. Eles parece que nessa semana eles vão fechar as escolas. Eles não tinham nem fechado escola, nada. Japão também não. Então, mas parece que Singapura decidiu fechar as escolas agora, porque começou a ter uma aceleração no número de casos e eles estão preocupados, tá certo? Então é isso. Eu acho que sim. Eu acho que os sinais são positivos. Eu acredito que realmente é, são é bastante provável que esses sinais sejam sinais de que a pandemia está começando a ceder, tá certo? Tem uma outra coisa importante que eu acho que também pode estar fazendo preço nos mercados, que é quer dizer, as drogas, as supostas drogas que podem curar essa coisa do Covid-19, tá certo? Você tem duas drogas, três, na verdade, que são drogas importantes, que estão disponíveis no mercado, têm uma oferta bastante grande e relativamente barato, tá certo? São genéricos, são remédios genéricos, então que são antivirais e que têm sido utilizados como aparentemente com algum sucesso, né? Tem uma droga para malária, que é uma droga que é muito usada para combater malária, tá certo? Lúpus e reumatismo, tá certo? Essa droga é um nome estranho, mas não importa, tá certo? Hidroquina. Cloroquina. Então, essa droga, quer dizer, eles começaram usando essa droga para pacientes graves, tá certo? Com algum sucesso, e agora a conversa, o que está sendo divulgado é que alguns hospitais, alguns médicos aqui no Brasil estão usando essa droga logo no começo, logo nos primeiros sinais da doença, no segundo, quarto dia de sinal que a pessoa está tendo problemas. E que em uma semana a doença é curada, certo? O problema é que, qual é o problema? O problema aqui é que você não tem nenhum teste científico para esse negócio, tá certo? Isso significa que os médicos, o Mandetta, né, que é médico, resistem muito a aceitar um resultado que não foi testado cientificamente, não tem grupo de controle, não fez nenhum teste científico para certificar de que realmente é aquela droga que está causando aquilo, se não é se não tem um outro componente aí que, quer dizer, uma outra variável aí que está causando a cura sem que ninguém saiba o que é e você está achando que é essa droga aí. A mesma coisa, quer dizer, tem uma outra droga que também tem sido usada da mesma forma, tá certo? E tem uma coisa do BCG. O BCG é aquela vacina contra tuberculose, né, que você toma quando você é criança, que dá aquela marca que está aqui. O ponto é que tem estatisticamente, tá certo? Tem uma correlação negativa entre número de casos, países em que é obrigatória a criança tomar BCG e o número de casos de coronavírus. Em países que é obrigatório tomar BCG, o número de casos é menor, tá certo? Parece que mais ou menos sistematicamente. Novamente, quer dizer, não tem nenhuma comprovação científica, mas o que acontece? O que acontece é que, no momento de desespero, como você está hoje, tá certo? Qualquer notícia boa é encarado como sendo algo que pode resolver o problema, vamos tentar caminhar nessa direção. O cara está lá quase morrendo, você fala, bom, vamos dar esse remédio para ele, porque deu para o outro cara aqui do lado e funcionou. Nesse caso do primeiro remédio lá, quer dizer, tem um exemplo bem curioso, que é um seguro
é um seguro de idosos, tá certo? A Prevent Senior, em São Paulo, que é especializada em idosos que a pandemia, quer dizer, as mortes começaram no hospital dessa companhia de seguros, tá certo? E morreram 90 idosos que estavam internados e morreram todos. A partir do momento, o diretor do hospital e o presidente da companhia de seguros, eu vi a declaração, declararam que a partir do momento que eles começaram a usar esta droga, só morreu mais um caso, tá certo? Dentro da doença. Então, quer dizer, são casos aí que eu acho que, de alguma forma, criam no imaginário das pessoas, dão um sinal de que, poxa, existe uma saída, tá certo? E eu acho que isso afeta os preços de mercado. Então, eu acho que isso também é um ponto que é importante. Eu acho que vai ter muita... Quer dizer, se você, na medida em que vai ficando cada vez mais claro que esses remédios podem efetivamente ter alguma efetividade, eu acho que os preços do mercado vão ficando cada vez mais positivos. Na medida em que esses remédios vão deixando de ter efetividade do ponto de vista do imaginário popular, os preços vão refletir negativamente. Zé, hoje você fez uma conversa com o Pedro Jobim, lá da Legacy, economista da Legacy, onde vocês comentaram que a gente tem que acompanhar três curvas, né? Tem a curva do vírus, tem a curva do mercado e tem a curva da economia, né? Então, você já falou que do mercado está longe, está estabilizado, do vírus a gente está acompanhando aí o desenvolvimento cada dia. E para a curva da economia, as medidas de governos e bancos centrais são de grande importância para você tentar suavizar ou que os danos sejam os menores possíveis diante da paralisação econômica que você está tendo. Nesse sentido, no Brasil, a gente está vendo o Congresso aprovando as medidas enviadas pelo governo. De outro lado, temos um Banco Central bastante atuante em termos de injeção de liquidez e normalização de certas partes do mercado que ficaram disfuncionais. Como é que você está vendo a situação aqui dentro e essa atuação de governo do Banco Central? Olha, eu acho o seguinte, tem muita reclamação que não chega na ponta, que como é que vai pagar o informal precisa do dinheiro amanhã e não pode esperar e tal, né? Bom, o problema é o seguinte, eu acho que as medidas são boas, são todas na direção correta e eu não acho que o governo brasileiro está atrasado. O problema é que é uma novidade, é super diferente de tudo que já aconteceu na história do que a gente conhece, tá certo? É uma crise de saúde, não é uma crise econômica, é uma crise de saúde que gerou uma enorme crise econômica e realmente você está aprendendo dando passo. Na verdade, se você pensar bem, tem 15 dias. Tá certo? E você já fez uma quantidade enorme de medidas para tentar resolver o problema. Então, esse é um primeiro comentário. Eu acho que tem muito. Porque não chega na ponta. Escuta, é difícil. Você tem 20 milhões de pessoas. Pega a coisa dos informais, tá certo? Você tem cadastros importantes de pobres, tá certo? Que é o Bolsa Família e o Cadastro Único. Só que, apesar de você ter esses dois cadastros, você tem 20 milhões, entre 15 e 20 milhões de pessoas que não estão cadastradas em lugar nenhum, que são invisíveis do ponto de vista do Estado. Tá certo? A forma como provavelmente eles vão fazer é criar um aplicativo e pedir para as pessoas para se cadastrarem. E olhar, quer dizer, bater esse cadastro com os outros cadastros que o governo já tem, RAIS, imposto de renda, etc., para ver se aquelas pessoas que se cadastraram efetivamente têm direito ao coronavírus, tá certo? Então, o coronavoucher. Então, esse é um problema fundamental. É difícil de achar a pessoa. Da mesma forma, quer dizer, a coisa dos bancos. Existe um empossamento? Existe. Nós já falamos aqui, se eu não me engano, eu tenho feito tanta live, tanta discussão, tanta conversa, que eu não sei o que é que eu falo, nome, que eu já falei nome, que eu já não falei nada, mas vou voltar a falar. Eu falei, quer dizer, aqui em algum lugar, que, olha aqui, ó, só dar liquidez não vai resolver o problema.
Você tem que dar garantia, porque as empresas não têm garantias para oferecer aos bancos. Consequentemente, os bancos vão pegar o dinheiro e vão guardar, porque eles não vão se arriscar a emprestar o dinheiro para uma empresa que ele sabe que pode estar em processo falimentar daqui a 2, 3 meses, tá certo? Então, é natural que seja assim. Se é assim, só tem uma coisa, só tem uma forma de fazer, é dando garantia. O governo, o Tesouro, no caso do Brasil, o Tesouro teria que, de alguma forma, dar garantias para os bancos emprestarem. Isso está sendo feito paulatinamente. Você tem uma linha de crédito aí, acabou de sair, uma linha de crédito para pequena e média empresa, tá certo? Onde o governo, onde o Tesouro garante 85% dos créditos e os bancos garantem 15% do crédito. É importante que o banco garanta uma parte para que eles se preocupem em avaliar o crédito, tá certo? Esse é um ponto importante. É importante que o banco tenha algum prejuízo se o cara ficar inadimplente, porque se o banco tem algum prejuízo, ele vai se preocupar em avaliar o crédito, não vai dar o crédito para qualquer um, se ele sabe que quem vai pagar, no caso de inadimplência, é o Tesouro, tá certo? Então, 85, eu acho que essa combinação 85-15 é uma combinação boa. Os bancos estão começando a emprestar. Hoje o Bradesco já disse que já tem uma linha de crédito grande para isso aí, o Itaú também já falou que vai ter, o Santander, em suma, você está liberando esse processo e eu acho que vai continuar. Você tem o Congresso está dando um bom exemplo, tá certo? Está aprovando tudo muito rapidamente. Quer dizer, na sexta-feira passada, a Câmara aprovou a PEC do orçamento de guerra. O que é a PEC do orçamento de guerra? O orçamento de guerra, a ideia é separar tudo o que se refere a gasto com o coronavírus, com a pandemia, fora do orçamento normal. E esse orçamento de guerra vai durar só até o dia 31 de dezembro de 2020, de tal forma que você não tenha nenhuma herança negativa para 2021 nas questões dos gastos que estão sendo feitos ao longo desse ano. Certo? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante não só para você isolar 2020 e depois voltar para um regime de equilíbrio fiscal a partir de 2021, como a gente estava tentando fazer antes da pandemia, assim como para dar segurança jurídica para os gestores públicos que estão assinando os atos, porque tem uma série de restrições fiscais que esses caras não podem romper, como a lei de responsabilidade fiscal, tá certo? O teto do gasto, a regra de ouro, etc. Então, na hora que você faz a PEC, na hora que você aprova essa PEC e que faz essa muda, quer dizer, que isola as coisas que foram feitas para a pandemia e retira as restrições fiscais para essas coisas, tá certo? Você está dando ao gestor público uma segurança jurídica de que ele não vai ser processado daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele vai ter mais segurança para assinar essas legislações todas e etc. A mesma coisa para o presidente. O presidente, se ele romper a lei da responsabilidade fiscal, ele pode ser processado e levado ao impeachment, como aconteceu com o presidente Dilma. Ele certamente está preocupado com isso, porque tem muita oposição ao presidente, ele não tem a menor dúvida que ele deve estar preocupado com isso. Então, esse orçamento de guerra foi aprovado na Câmara em um dia, tá certo? Na sexta-feira, 2 turnos, um de manhã e outro de tarde, e deve ser votado amanhã, ou hoje ou amanhã, no Senado, tá certo? E vai ser implementado a partir dessa semana. Além disso, o Plano Mansueto foi enviado para o Congresso, que é um plano para facilitar você tem o regime de recuperação fiscal, que os estados faziam acordo com o governo federal para reduzir o pagamento das suas dívidas com o governo federal e, ao mesmo tempo, eles se comprometem com a série de medidas fiscais para melhorar a situação fiscal. O Plano Mansueto é uma melhora desse plano de recuperação, desse regime de recuperação fiscal. Ele permite aos estados, inclusive, diminuir salário, diminuir jornada, tá certo? Esse plano foi enviado para o Congresso essa semana passada. O presidente Rodrigo Maia está prometendo já votar
esse negócio essa semana e vai depois para o Senado, tá certo? E no Senado, então, deve votar e entrar em vigor, tá certo? Hoje, o Banco Central, do ponto de vista do Banco Central, você tem algumas coisas importantes que aconteceram. A primeira coisa importante no plano, na PEC do orçamento paralelo, tá certo, do orçamento de guerra, tem uma cláusula que permite ao Banco Central comprar títulos, comprar dívida pública e dívida privada no mercado secundário. Isso é uma cláusula perigosa, tá certo? É um tiro de canhão, na verdade. Essa é uma das formas de você evitar que o dinheiro fique empossado nos bancos, né? Quer dizer, porque se o Tesouro pode comprar dívidas privadas, tá certo? Ele vai forçar os bancos, de alguma forma, a emprestar, porque senão o Tesouro garante, tá certo? Então, essa, na verdade, foi a solução adotada nos Estados Unidos lá na crise de 2008 e 2009, quando o mercado parou, o mercado financeiro parou completamente, ninguém queria emprestar para ninguém, tá certo? Aí o Fed foi lá e falou, olha, eu compro todas as dívidas que tiver inadimplentes, tá certo? Que é um pouco, o Banco Central não está falando isso, mas, de qualquer forma, vai ser regulamentada aí pelo Conselho Monetário Nacional. Deve ter uma regulamentação dura, porque o Banco Central brasileiro não é um Banco Central com autonomia, ainda, pelo menos, tá certo? Então, tem um risco aí de captura política por parte do Tesouro, tá certo? Mas, de qualquer forma, é uma medida importante, né? Hoje você teve uma medida de diminuição do compulsório dos bancos para emprestar para micro e pequena empresa, e você teve uma outra medida que foi proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para emprestar para microempresas do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, tá certo? Em suma, você tem um conjunto de medidas que é bastante amplo. Na semana passada, nós discutimos as medidas de trabalhistas para diminuir desemprego. Então, você tem um conjunto de medidas extremamente amplo, extremamente importante. O Brasil já vai gastar, se tiver que usar tudo que já está aí no pipeline, a estimativa é que o país pode chegar a gastar até 5,4% do PIB para resolver essa questão da pandemia. É um dos países que está gastando mais dinheiro no mundo, como proporção do seu PIB, tá certo? Só é comparável com a Alemanha, tá certo? Com os Estados Unidos e com um ou dois outros países desenvolvidos. Aqui na América Latina, o Brasil é que está gastando mais dinheiro e as medidas estão na direção correta, tá certo? Elas estão apontando corretamente para proteger os trabalhadores que não têm nenhuma fonte de renda no caso do isolamento. Em segundo lugar, proteger os empregos formais, tá certo? No primeiro caso, são os empregos informais, os trabalhadores informais. Em segundo lugar, proteger os empregos formais. E, em terceiro lugar, tentar fazer com que o dinheiro chegue lá na ponta para as empresas não falirem, para conseguir financiar o capital de giro das empresas enquanto você tem essa necessidade de isolamento. Então, eu acho que as medidas são boas, estão na direção correta e vão dar resultado. O grande problema é quanto tempo, a grande incerteza é quanto tempo nós vamos ter que ficar nesse isolamento mais ou menos completo. Quanto mais tempo a gente ficar no isolamento, maior vai ser a recessão. Nós fizemos aí umas projeções, tá certo? Com base em diferentes períodos de isolamento. Você tem basicamente três tendências. Você tem o caso o melhor caso é o caso do Japão e da Coreia do Sul, tá certo? Nesse caso, o Brasil teria um isolamento de aproximadamente 40 dias, o que significa que ele ia acabar no final de abril, tá certo? O segundo caso possível, que a gente acha com alguma probabilidade, é o caso que o Brasil segue a média dos países europeus, que é o que está acontecendo neste momento, tá certo? Nesse caso, esse isolamento teria que continuar até o final de maio, tá certo? 50 dias. E o caso mais negativo é o caso Itália. O
Europa, se o Brasil tiver que ter um comportamento similar ao da Itália, e o isolamento aí seria de alguma coisa em torno de 70 dias, e nós teríamos um isolamento que teria que durar até junho, final de junho. No primeiro caso, nossa estimativa é de uma queda do PIB de 1,1% em 2020. No segundo caso, a queda do PIB ia para 3,2%, que é o caso que nós achamos que é o mais provável. Você teria queda do PIB de 3,2% em 2020. E, no caso mais negativo, a queda do PIB poderia chegar a 7,7% em 2020. No caso que a gente acha mais provável, que é o segundo caso, que é o que está acontecendo por enquanto, tá certo? A taxa de desemprego poderia chegar a 13,3% e, no caso mais negativo, 18%. No caso mais otimista, 12,2%. Você vê que vocês podem ver que realmente, em qualquer cenário, é um desastre, mas se a gente tiver que ficar até junho no isolamento, vai ser um desastre muito grande. É impressionante essa questão do tempo, né? É muito impressionante como é sensível, né? Quer dizer, você aumenta 10 dias, faz uma diferença monumental em termos de queda do PIB. E tem mais um problema, né? Quer dizer, se você tiver que ficar 70 dias, você vai ter uma dificuldade enorme de retomar, porque você vai destruir capacidade produtiva, destruir capital humano, porque as empresas vão falir e aí você tem que reconstruir uma empresa, que é muito mais difícil do que retomar a atividade de uma empresa que já existe, tá certo? Então, quer dizer, pega o restaurante aqui da esquina, tá certo? Se o cara fechar, abrir outra vez, vai demorar muito mais do que se ele falir, tá certo? Vai ser muito mais difícil de reabrir do que se ele só parar durante 30 dias e voltar, tá certo? Então, esse é o grande problema. Tá ótimo, Zé. Muito obrigado. Eu acho que agora a gente podia abrir para perguntas que hajam. A gente vai abrir o áudio de todo mundo, como falei, enfim, vai fazer de uma forma informal. E quem quiser perguntar, peço para sair do mudo, fazer a pergunta e, se possível, depois voltar para o mudo. Então, por favor, se tiver alguma pergunta. Zé Márcio, Tadeu, tudo bem? Oba, tá bom, Tadeu? Tudo bem? Zé Márcio, será que faz parte da estratégia do governo aumentar o calote tradicional que ele pratica, ou, ao contrário, pagar as contas para irrigar a economia? Não, a estratégia do governo, pelo que eu sei, é pagar as contas na medida do possível, tá certo? O governo vai honrar seus compromissos. A minha avaliação é essa, tá certo? Não tem nenhuma estratégia de dar calote nesse momento e nem no futuro próximo, tá certo? Eu acho, e aí é outro problema, eu acho o seguinte, que tem duas coisas. Esse ano, tá certo, vai ter dinheiro, não tenha dúvida. Você vai ter um aumento do déficit público, você vai ter um déficit público da ordem de 5%, 6% do PIB. Isso significa que a dívida, como proporção do PIB, vai aumentar muito em 2020, tá certo? Isso é um problema, mas se a partir de 2021 você conseguir voltar numa trajetória de redução de gastos, redução do déficit e, eventualmente, redução da dívida, que a gente já tinha conseguido no ano passado. Em 2019, a dívida como proporção do PIB teve uma queda razoável, de 1 ponto de porcentagem. Quer dizer, sendo que a estimativa que todo mundo fazia 2 anos atrás é que só iria acontecer em 2023. Então, é um governo que tem uma estratégia de austeridade fiscal bem importante, que vai precisar do Congresso para continuar nessa estratégia, tá certo? O Congresso, eu já falei, está ajudando, pelo menos por enquanto, tá certo? Então, a ideia toda uma vez passado
essa emergência da aprovação dos projetos emergenciais no Congresso para resolver o problema do coronavírus em 2020, ainda no segundo semestre desse ano, provavelmente até o final do primeiro semestre ainda desse ano, a ideia é voltar na discussão e aprovar as 4 PECs que estão lá estruturais. A PEC emergencial, a dos fundos, a do Pacto Federativo e da regra de ouro. O Rodrigo Maia está imbuído desse processo, o governo está conversando com o governo, com a Câmara, para retomar a discussão, porque essa discussão já está caminhando, quer dizer, a PEC dos fundos já foi lida na comissão e, consequentemente, já está pronta para ser votada no Senado. A PEC emergencial já tem o relatório pronto, mas não foi lido ainda na comissão, mas é uma questão de convocar e ler, tá certo? Não foi lido porque era para ser lida exatamente na semana que começou a questão da pandemia, ela teve que ser adiada para resolver essas questões emergenciais. Então, o ponto é o seguinte, Tadeu, a ideia é seguir nessa trajetória de fazer o ajuste das contas públicas uma vez passada a pandemia. A gente vai dar um salto na dívida, mas a ideia é pagar a dívida devagarzinho. Sendo que a gente tem um ganho, o Brasil teve um ganho super importante, que foi a redução dos juros. Tá certo? Hoje, o Brasil tem uma taxa de juros que é comparável com as taxas de juros dos países internacionais. A gente se esquece muito rapidamente, mas há 5 anos atrás, até há 5 anos atrás, o Brasil era o país que tinha a maior taxa de juros no mundo sempre, tá certo? Real e nominal. Tá certo? Agora a gente tem uma taxa de juros aí de 3,75 que provavelmente ainda vai cair mais, tá certo? Porque a inflação vai estar muito baixa. A gente deve isso ao teto do gasto. Foi o teto do gasto que gerou condições para reduzir a taxa de juros desta forma, tá certo? E esse é um ponto importante que eu quero chamar a atenção. O ponto mais importante que vai sinalizar efetivamente que o país, não é nem o governo, o país está efetivamente comprometido com a trajetória de equilíbrio fiscal é a manutenção do teto do gasto. Se tiver algum projeto para flexibilizar o teto do gasto, vamos tirar os investimentos não podem fazer parte do teto do gasto, ou alguma coisa para suspender o teto do gasto, para poder resolver algum tipo de problema. Por exemplo, a dívida está muito alta, vamos suspender o teto do gasto, porque não dá para fazer. Aí dançou. Esse é o sinal, para mim, esse é o sinal de que não vai funcionar. Certo? Mas enquanto o teto do gasto está lá, e existe um consenso neste momento, exceto naqueles grupos tradicionais, quer dizer, Ciro Gomes, Lula, etc., exceto nessa turma, tá certo? Existe um consenso no Congresso de que o teto do gasto é fundamental. Eu acho que o Congresso entendeu a importância do teto do gasto para reduzir os juros. Então, a ideia, Tadeu, é pagar a dívida. Obrigado. E vem um plano Marshall, investimento para animar o país, ou é esperar demais? Não, eu acho o seguinte, o plano Marshall eu acho pouco provável. Agora, tem uma coisa que eu acho que sim pode favorecer o Brasil se a gente fizer o dever de casa. Tá certo? Uma parte do dever de casa já foi feito, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Como, por exemplo, a gente precisa de fazer reforma tributária, a gente precisa de fazer uma reforma administrativa que aumente a eficiência do serviço público, porque qual é meu ponto? O meu ponto é o seguinte, eu estou convencido que vai ter uma tendência à descentralização da produção da China. Vai sair muita gente da China depois desse processo. A fragilidade da economia mundial, dado a concentração de capacidade produtiva na China, se mostrou inaceitável, do meu ponto de vista. Eu já falei isso. Imagina, eu tenho certeza que empresas como a Apple, a Google,
etc., tá certo? A Mercedes estão com seus especialistas sentados e se perguntando como descentralizar a produção da China. Como sair da China? Não dá para ficar com 40%, 50% da minha produção lá na China, que é uma ditadura, que ninguém sabe direito como é que funciona, que a única vantagem que eles têm é que é barato, tá certo? Então, eu tenho certeza que os estrategistas, os grandes estrategistas dessas empresas, já estão pensando nisso neste momento. Tá certo? E o Brasil pode ser um bom candidato. Você tem uma cultura mais parecida com o mundo ocidental, você está mais perto fisicamente do mundo ocidental. Agora, para ser um bom candidato, você precisa de ter um tipo de institucionalidade que facilite produzir no Brasil, que facilite o processo produtivo, que facilite a contratação de mão de obra. Eu acho que a reforma trabalhista foi muito importante, vai ajudar bastante, tá certo? Que foi implementada em 2017. Então, eu acho que isso vai fazer diferença. Se a gente tiver uma reforma tributária que simplifica o sistema tributário, se a gente tiver uma reforma administrativa que aumenta, dinamize um pouco, melhore, aumente a eficiência do setor público, tá certo? De tal forma que você tenha menos burocracia, que se você tiver uma privatização que possa, por exemplo, eu acho que uma coisa que eu acho que vai ser aprovado agora, depois que passar essa urgência agora, uma coisa que vai ser aprovado, um projeto que vai ser aprovado, é o marco regulatório do saneamento. Isso vai atrair muito capital, tá certo? Então, não vai ter, acho que não vai ter um plano Marshall, não. Mas tem muito dinheiro no mundo, vai ter muito mais depois, tá certo? Porque os bancos centrais estão emitindo moeda sem parar, tá certo? E vai sobrar dinheiro no mundo. Se o país que tiver, e tem essa coisa de a necessidade de descentralizar da China. O país que tiver disponível para atrair esses recursos vai receber muito recurso. Obrigado, Samar. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu acho que é um cenário possível, mas eu acho um cenário pouco provável. Eu acho um cenário pouco provável exatamente pela questão do risco de você continuar muito concentrado na China. Acho que você pode ter, por exemplo, uma descentralização para os outros países da Ásia. Isso pode acontecer. É mais fácil de acontecer, na verdade, porque outros países da Ásia têm legislação muito mais flexível, consegue produzir muito mais barato, tem mão de obra mais barata, tá certo? E assim por diante. Tem menos proteção trabalhista, essa coisa que a gente conhece aqui do mundo ocidental, tá certo? Mas então, essa coisa do risco, eu acho que é muito importante. Agora, você tem razão. Na medida em que a China entrou primeiro na pandemia e, como é uma ditadura, eles conseguiram fazer um isolamento total daquela região onde era o centro do processo, de tal forma que você contaminou pouco o resto do país, tá certo? Quando a pandemia começou a ceder lá em Wuhan, você começou, quer dizer, pelo menos por enquanto, ninguém sabe se vai ter outra onda, mas pelo menos por enquanto você já começou a poder liberar o país em geral, né? Quer dizer, você foi melhorando e então agora eles estão retomando produção, vai chegar daqui a pouco vão estar produzindo 100%. Agora tem uma coisa curiosa, se você pensar bem, tem uma coisa muito curiosa. Eles vão estar produzindo 100% no momento em que o mundo vai estar consumindo zero. Eles vão estar tendo que estocar produto como nunca. Porque esse é um choque muito diferente. Esse é um choque muito diferente no seguinte sentido: esse é um choque negativo de oferta e um choque negativo de demanda. Você tem os dois choques ao mesmo tempo. Porque, como as pessoas não podem sair de casa, elas não demandam, mas, ao mesmo tempo, não se produz nada. Tá certo? Então, quando a China começa a produzir, ela vai exportar, porque ela não consome as coisas que ela produz, quase que a grande parte é exportada, ela vai ter que exportar, tá certo? Mas não tem consumidor. E aí? Como é que vai ficar isso? Não é muito claro. A gente não sabe. Eu quero chamar a atenção, eu quero deixar bem claro aqui. Eu não sei qual é a resposta a muitas das perguntas que eu estou me fazendo, tá certo? É a primeira vez que eu vivo
algo similar, tá certo? Nunca vi nada parecido. Então, eu não sei qual é a resposta. Eu não sei o que vai voltar primeiro, se é a oferta ou demanda. Tá certo? No caso do Brasil, por exemplo, o que vai voltar primeiro? A oferta ou a demanda? A gente vai abrir, acabar com o isolamento devagarzinho, as pessoas vão começar a ir para a rua, elas vão começar a consumir loucamente, ou elas vão ficar quietas e até a oferta voltar e elas vão voltar. Eu vou fazer um comentário aqui, que é um comentário mais de literatura. Eu já falei isso com o Fernando. O último livro do Rui Castro chama Metrópole à beira-mar, tá certo? É um livro que fala do Rio de Janeiro na década de 20. O primeiro capítulo desse livro, ele trata da gripe espanhola no Rio de Janeiro, 1919, tá certo? E não tem nenhuma razão para ele começar o livro em 1919, já que ele está falando sobre a década de 20. Mas a minha interpretação, tá certo? Não tem nenhuma coisa explícita, mas a minha interpretação é o seguinte: a década de 20, ele descreve a década de 20 como sendo uma década particularmente espetacular na cidade do Rio de Janeiro. Teatro, cinema, os artistas, literatura, grandes eventos, as pessoas na rua, com comemorações, com muita liberdade, muita conversa e tal. E a minha interpretação é que ele começa descrevendo a pandemia, dizendo quando acabou e depois passa para a cidade do Rio de Janeiro, a ideia toda é as pessoas, quando saíram da pandemia, elas saíram tão felizes que gerou essa década de 20 no Rio de Janeiro tão especial, tá certo? É interessante ler o livro inteiro. Eu não aconselho, que é um livro grosso, ele repete, é bom para quem mora no Rio de Janeiro, porque ele fala do nome das pessoas, o carioca gosta muito dessa coisa, não, o fulano, o ciclano, não sei quem, tal, não é Rosa. Então, para o carioca é interessante. Eu não sou carioca, eu sou mineiro, mas como eu moro aqui já há 60 anos, então eu sou quase carioca. Então, acontece o seguinte, mas é interessante ler o primeiro capítulo para ver como é que foi a coisa da gripe espanhola. Uma coincidência, porque esse livro foi publicado no final do ano passado, antes da pandemia que a gente está vivendo, um pouquinho antes, dois meses antes. Então, é uma coincidência, mas é interessante. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte: como é que a gente vai sair do outro lado? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o mundo que a gente vai viver a partir dessa pandemia. Vai mudar? Não vai mudar? Vai ser para vai ser, as pessoas vão ficar mais felizes, vão ficar mais medrosas, tá certo? Vão poupar mais, vão gastar mais. A impressão que você tem do livro do Rui Castro é que elas gastavam muito mais na década de 20, ia cinema, teatro, queriam se divertir, tá certo? Pelo menos no Rio de Janeiro. Então, é impossível saber. Continuo à disposição, se tiver mais alguma pergunta. Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, vou pedir para o Zé fazer as considerações finais dele. Já estamos aqui há quase uma hora, então, se puder, enfim, dar teu fechamento, agradeço. Não, quer dizer, é um prazer enorme estar com vocês aqui, quer dizer, em casa, obviamente, de longe, sim, tá certo? Mas, de qualquer forma, é bom conversar, é bom, estou à disposição de todo mundo, quer dizer, quem quiser ligar e a gente pode fazer por Skype, qualquer coisa assim, tá certo? Eu estou à disposição. Acho que é bom conversar com todo mundo, principalmente no momento que você está isolado, tá certo? Qualquer conversa ajuda a melhorar as ideias, a ter, quer dizer, você tem sempre alguém que pergunta ou que fala alguma coisa que você não pensou, isso emenda no seu pensamento, você consegue melhorar as projeções e um pouco, quer dizer, eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, é um prazer enorme, muito obrigado por terem vindo e até a próxima.
Zé, muitíssimo obrigado, foi ótimo. A gente vai, de tempos em tempos, pedir para fazer essa conversa, para a gente ir acompanhando o que está acontecendo. E obrigado também a todo mundo que participou e nos ouviu. Vamos estar em contato. Muito obrigado, gente. Boa noite.